Ele invadiu a casa do milionário para alertar sobre sua esposa, mas saiu de lá algemado. No fim daquela tarde abafada, Theo, um menino de apenas 12 anos, com roupas sujas, pés descalços e o estômago roncando de fome, arrastava-se pelas calçadas movimentadas tentando conseguir algo para comer. A cada esquina, era ignorado por adultos apressados, como se fosse invisível. Parou em frente a um restaurante sofisticado, onde pessoas bem vestidas jantavam sem pressa, cercadas por música suave e pratos caros. Sentou-se próximo à porta de vidro, esperando que alguém tivesse compaixão e lhe entregasse algum resto. Mas ninguém olhava para ele. Enquanto observava as mesas, uma mulher chamou sua atenção. Estava sozinha, usava roupas caras e tinha um olhar frio. Ela falava ao telefone com voz baixa, mas Theo, atento, conseguiu captar algumas palavras. "O presentinho vai estar na sopa", disse ela, rindo discretamente. "Depois do jantar, ele nunca mais vai se preocupar com nada." O menino franziu a testa. Aquilo não parecia uma conversa comum. E embora ele não entendesse completamente, seu instinto lhe dizia que havia algo errado. A mulher parecia satisfeita demais com o que dizia. Quando desligou o telefone, deixou uma nota generosa na mesa e saiu caminhando com calma, como se tudo estivesse perfeitamente calculado. Theo, intrigado, levantou-se e começou a segui-la de longe. Ela não parecia perceber. Virou em algumas ruas até chegar a um beco discreto, onde um homem encapuzado já a aguardava. Theo se escondeu atrás de uma pilha de caixas velhas e prestou atenção. Viu quando ela recebeu das mãos do homem um pequeno frasco e o guardou rapidamente na bolsa. "Assim que ele tomar, eu te mando mensagem", disse ela em tom prático. "A gente some juntos. Você me busca na esquina e dividimos tudo." O homem assentiu com a cabeça. Ela completou: "O endereço é aquele da Rua Santa Helena, número 111. O menino arregalou os olhos. Tinha certeza agora. Aquela mulher pretendia matar o próprio marido. Ela se despediu com um beijo no rosto do homem e seguiu para a avenida, onde chamou um táxi e partiu. Theo ficou paralisado por alguns segundos. Ele queria correr, gritar, pedir ajuda. Mas quem acreditaria em um menino de rua sujo e mal cheiroso? Sem pensar muito, começou a andar em direção oposta. Ele sabia que tinha pouco tempo. Precisava encontrar aquele endereço antes que fosse tarde demais. Não sabia onde ficava a tal rua, mas isso não o impediu. Parava pessoas na calçada. Perguntava com educação, mesmo sem receber respostas em boa parte das vezes. Alguns o ignoravam, outros o mandavam sair. Depois de muitas tentativas, uma senhora disse que já ouvira falar da rua. Era longe, em direção aos condomínios mais caros da cidade. Theo agradeceu e continuou andando. Ele lia as placas com atenção, repetia mentalmente o nome da rua, tentando não esquecer. Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita, e para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado, e vamos continuar. O sol sumiu do céu, e as ruas foram ficando mais vazias. Theo andava sem parar, com os pés doendo e o corpo cansado, mas não desistia. A imagem da mulher segurando o frasco não saía da sua cabeça. "Se eu não chegar a tempo, aquele homem vai morrer", murmurava consigo mesmo. A fome já era uma dor abafada, substituída pela urgência de salvar alguém que nem conhecia. Horas depois, finalmente viu uma placa indicando a tal rua. O número 111 estava à frente, dentro de um enorme condomínio com portaria, muros altos e câmeras em todos os cantos. Theo parou e observou de longe. Carros de luxo entravam e saíam pelos portões automáticos. Não tinha como ele passar por ali sem ser notado. Se aproximar demais, poderia fazer alguém chamar a segurança. Então, decidiu esperar. Escondeu-se atrás de uma árvore, de onde conseguia ver parte da entrada. Ficou atento, observando, torcendo para que algum funcionário saísse a pé ou distraído. O frio da noite começava a incomodar, mas ele se mantinha firme. Seu olhar fixo mostrava que não ia desistir tão fácil. Ele já havia visto muita coisa ruim nas ruas, mas nunca algo tão cruel quanto uma mulher planejando matar o próprio marido por dinheiro. Isso o fazia lembrar da própria mãe, que havia desaparecido quando ele era bem pequeno. Nunca soube se ela o abandonou ou se algo ruim aconteceu. Mas se agarrava à memória dela como um lembrete de que ainda existia bondade no mundo. E agora, ali parado diante de um condomínio de ricos, tentava impedir que mais uma tragédia acontecesse.
A noite já estava escura quando Theo, escondido entre arbustos, viu uma brecha no portão lateral. Um funcionário saía distraído com um saco de lixo. Theo agiu rápido, esperou o momento certo e escorregou para dentro, silencioso como um gato de rua. Lá dentro, ficou impressionado com o tamanho das casas. Todas enormes, com jardins impecáveis e janelas iluminadas. Finalmente, viu a casa de número 111. Era uma mansão com fachada imponente e uma varanda enorme. Chegou mais perto, rastejando por entre os arbustos, e viu por uma janela grande a silhueta de uma mulher colocando algo em uma tigela e servindo à mesa. Um homem de terno estava sentado, sorrindo. A música ambiente aumentou, abafando o som da rua. Theo percebeu que não podia esperar mais. Precisava agir. E foi ali, com o coração acelerado e a respiração pesada, que Theo se preparou para fazer o impensável. Ele não sabia como, mas ia impedir aquilo. Mesmo que ninguém acreditasse, mesmo que fosse só um menino de rua. Ele não ia deixar que aquele homem morresse. Theo manteve-se atento e agachado atrás do arbusto, enquanto observava o funcionário da mansão sair apressado com uma motocicleta, empurrando o portão lateral com o ombro. Assim que ele desapareceu na esquina, o menino se ergueu, correu até a entrada e, com cuidado, deslizou para dentro do condomínio. O coração batia descompassado no peito, mas ele sabia que não havia mais tempo. Percorreu as ruas internas do lugar com cautela, desviando dos postes de luz e caminhando o mais próximo possível das cercas vivas. Apesar do medo, o que o movia era a urgência. Lembrou-se do número da casa e seguiu em direção à enorme mansão iluminada no fim da rua. Parou diante de uma das janelas laterais da casa, onde as cortinas estavam parcialmente abertas. Theo se abaixou e espiou. Lá dentro, Teresa andava de um lado para o outro, ajustando a toalha de mesa, colocando talheres e empurrando para o marido uma tigela de sopa fumegante. Henrique, sentado com postura tranquila, sorria e fazia comentários descontraídos, enquanto mexia a colher dentro da tigela. A música ambiente tocava em um volume confortável. Theo então viu Teresa caminhar até um pequeno controle sobre o móvel e aumentar o volume, deixando a melodia alta o bastante para abafar qualquer som externo. Theo se levantou, foi até a porta principal e bateu algumas vezes com força. Esperou alguns segundos e insistiu novamente, mas ninguém respondeu. Tentou chamar, mas a música abafava sua voz. Deu a volta na casa, voltou à janela onde tinha observado a cena. Henrique já havia levado a colher à boca. Theo entrou em pânico. Pegou uma pedra do jardim e, com força, arremessou contra a janela. O vidro se espatifou com um barulho estrondoso, e dentro da casa os dois se assustaram. Henrique se levantou confuso, enquanto Teresa correu até o local do impacto. Ao ver o menino, com os olhos arregalados e coberto de sujeira, gritou ordenando que ele saísse dali imediatamente. Theo não hesitou. Subiu no parapeito quebrado e se espremeu pela abertura da janela, cortando o braço em um dos estilhaços. Gritou pelo milionário, correu até a sala e apontou para a tigela. "Não coma mais isso! Isso tá envenenado, senhor!" Henrique recuou, surpreso, e segurou a borda da mesa. "Eu ouvi ela falando com um homem no restaurante. Ela ia matar o senhor para fugir com ele. Eu segui ela até aqui, vi ela pegar o veneno e ouvi o plano inteiro", dizia Theo, ofegante, suando, com os olhos cheios de desespero. Teresa se aproximou devagar, com um sorriso debochado. Tentava manter a pose, como se aquilo fosse um teatro ridículo. Disse que aquele menino devia estar delirando, que era só um invasor querendo chamar atenção. Mas enquanto falava, Henrique levou a mão ao estômago, cambaleando. Tentou se apoiar em uma cadeira, mas os dedos escorregaram. O rosto perdeu a cor. O olhar que lançava à esposa era de surpresa e dor. "Você realmente achou que ele ia acreditar em você, moleque?" disparou Teresa, agora com o tom alterado. "Você é só um mendigo sujo. Ninguém vai ouvir o que você diz. Eu planejei tudo e ninguém vai me impedir. Nem você, nem ninguém." Theo, mesmo tremendo, a encarou e disse, com a voz firme, que a polícia já estava a caminho. Ela hesitou. "O quê?" perguntou. "Você mentiu." Mas logo depois, uma sirene distante começou a soar, crescendo conforme se aproximava. O menino não tirava os olhos dela. Invadir uma mansão e quebrar uma janela chama a atenção. Os vizinhos devem ter ligado faz tempo. Mas quando eles souberem quem você é, não vão se importar comigo. Teresa correu até a porta e abriu. 2 policiais já se aproximavam com lanternas apontadas. Assim que viram a janela estilhaçada e o homem caído no chão, sacaram as armas e ordenaram que todos ficassem parados.
Theo levantou as mãos tentando explicar, mas Teresa foi mais rápida. Começou a gritar que o menino havia invadido a casa, tentou roubar a comida e envenenou o marido. Ele apareceu do nada, invadiu e atacou a gente. Meu marido está morrendo por culpa dele. Os policiais, confusos diante da cena, mandaram Theo se ajoelhar e o algemaram sem demora. Eu juro que ela mentiu, gritava o menino. Ela planejou isso tudo. Eu vi ela pegar o veneno. Mas sua voz era abafada pela comoção. Um dos agentes correu até Henrique, que estava no chão, suando e com a pele amarelada. Tentaram reanimá-lo enquanto chamavam uma ambulância. Não fui eu! Ele precisa contar! Ele sabe! Insistia Theo. O policial ao lado, segurando os documentos da casa, mantinha os olhos fixos no menino, ainda desconfiado. Foi então que Henrique, com um esforço imenso, tentou falar. As palavras saíam arrastadas. Apontou para a esposa e murmurou. Ela me envenenou. A voz era quase imperceptível, mas suficiente para que os policiais trocassem olhares. Um deles se aproximou de Teresa, que agora recuava lentamente. É mentira. Ele está delirando. Mas era tarde. A ambulância chegou e os paramédicos começaram os procedimentos para salvar o milionário. Teresa foi algemada diante de todos, sem conseguir manter mais nenhuma pose. Theo, ainda preso, observava tudo em silêncio. Um dos policiais, após consultar o colega, se aproximou do menino e soltou as algemas. Vamos ouvir a sua versão, garoto. E se for verdade, você salvou a vida desse homem. Theo abaixou os braços e respirou fundo. Estava ferido, cansado e com fome, mas firme. Havia feito o que ninguém mais faria. E isso, por enquanto, era o que bastava. Theo foi levado para a delegacia ainda tremendo, com cortes nos braços e as roupas sujas de vidro e sangue. Sentado em uma cadeira de ferro, ele olhava para todos os lados, sem saber se alguém iria acreditar no que dizia. Um dos policiais, chamado Santos, pediu para que ele contasse tudo de novo, e o menino explicou com detalhes como tinha escutado a conversa no restaurante, seguido Teresa e visto o encontro dela com o homem do frasco. Eu não sabia o que fazer, senhor. Só sabia que ele ia morrer se eu não tentasse ajudar. Eu vi ela falando que queria fugir com outro homem, que ia dividir o dinheiro dele, e não consegui ficar parado, disse Theo com a voz embargada. Santos o olhou fixamente, sem interromper, e anotou cada palavra no relatório. Pouco tempo depois, as informações começaram a ser checadas. O frasco encontrado na bolsa de Teresa, a comida que restou na mesa e os exames preliminares do hospital confirmaram a presença de veneno. Outro policial entrou na sala e cochichou com Santos, que se virou para o menino e disse: Você contou a verdade, garoto. Esse homem só está vivo porque você teve coragem. Theo abaixou os olhos e respondeu quase em sussurro que não fez por coragem, mas porque não queria ver ninguém morrer. Ele estava tão exausto que mal conseguia manter os olhos abertos. Os trâmites legais demoraram algumas horas, mas logo a promotoria decidiu liberar Theo. Não só porque não havia nada contra ele, mas porque o consideraram um herói. Santos, comovido com a história, se ofereceu para levá-lo até o hospital onde Henrique estava internado. Ele pediu para te ver, garoto. Disse que precisa te agradecer pessoalmente. Vamos lá, afirmou enquanto colocava o menino no banco do passageiro de sua viatura. Theo não respondeu nada, apenas olhou pela janela, pensando no que encontraria ao chegar. No hospital, o ambiente era silencioso e limpo, um contraste enorme com as ruas que ele conhecia tão bem. Santos o acompanhou até a recepção e explicou à atendente que o menino era a razão de o paciente ainda estar vivo. As enfermeiras se entreolharam, emocionadas, e uma delas comentou que a história já começava a se espalhar pelo lugar. Theo recebeu um prato com comida simples, mas fresca, e comeu tudo sem dizer uma palavra. Enquanto esperava, observava as pessoas de branco correndo de um lado para o outro, cuidando de quem precisava. Henrique estava em um quarto reservado, ligado a soro e com o semblante cansado, mas consciente. Quando viu Theo entrar, tentou sorrir. Você salvou minha vida, menino. Eu não sei como te agradecer por isso, disse, com a voz ainda fraca. Theo, envergonhado, respondeu que só fez o que precisava ser feito. Eu não queria ver o senhor morrer, mesmo sem te conhecer, completou. Henrique pediu para que ele se aproximasse e perguntou de onde vinha, onde estavam os pais. O menino contou sua história sem muitos detalhes, mas deixou claro que vivia sozinho nas ruas há anos, sem família e sem esperança de mudar aquela realidade. Nos dias seguintes, enquanto Henrique se recuperava, Theo permaneceu no hospital.
Os funcionários começaram a se apegar ao menino, oferecendo refeições e roupas limpas. Uma das enfermeiras comentou com Henrique que ele nunca pedia nada e sempre agradecia com um sorriso. O milionário, cada vez mais grato, começou a conversar mais com o garoto. Você me lembrou do que é coragem. Não é sobre ser forte ou ter poder. É sobre fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém acredita em você, disse durante uma das conversas. Theo respondeu que nunca tinha pensado nisso. Apenas seguiu seu coração. A cada dia, o vínculo entre os dois crescia. Henrique queria saber mais sobre o garoto. Fazia perguntas sobre os lugares onde ele dormia, como conseguia comida, se já tinha estudado algum dia. Theo respondeu tudo com honestidade, mas sem reclamar da vida. Não é fácil, mas é o que tenho, disse em uma das conversas, deixando o homem ainda mais reflexivo. Henrique começou a pensar em formas de mudar aquele destino, imaginando que talvez pudesse fazer mais do que apenas agradecer. No entanto, nem tudo estava tranquilo. Em uma tarde, Theo perguntou se alguém estava procurando o homem que tinha dado o frasco para Teresa. Se ele continua solto, pode fazer isso com outra pessoa, disse, preocupado. Henrique franziu o senho, concordando com o raciocínio do menino. Você está certo. Esse homem precisa ser encontrado. Não basta ela estar presa, ele também tem que pagar pelo que fez, respondeu com firmeza. Theo, então, prometeu que lembraria de cada detalhe do que ouviu e viu naquela noite, para que a polícia pudesse agir. Henrique olhou para o garoto e disse algo que marcou profundamente aquele momento. Você me salvou 2 vezes, Theo. A primeira foi quando entrou naquela casa. A segunda é agora, me lembrando de que ainda existe gente que não desiste do que é certo. Eu não vou te deixar sozinho. Theo não respondeu nada, apenas sorriu timidamente, sem saber que aquele encontro mudaria para sempre o rumo de sua vida. Henrique continuava no hospital, já sem aparelhos, com o semblante mais corado e a disposição voltando aos poucos. Theo passava os dias ao lado dele, sempre atento, participando das conversas com os médicos e aprendendo a confiar em alguém pela primeira vez. Em uma dessas conversas, o menino lembrou de um detalhe que ainda não tinha sido usado. Disse com convicção que Teresa havia combinado com o cúmplice que o chamaria por mensagem assim que o marido estivesse morto. Ela falou isso com todas as letras, que ia mandar ele buscar ela assim que o senhor tomasse a sopa, explicou. Henrique refletiu por alguns instantes, depois olhou para o policial que fazia plantão próximo ao quarto e perguntou se o celular de Teresa havia sido recolhido. A resposta foi afirmativa. Estava no setor de provas da delegacia. Com autorização da promotoria e apoio jurídico, Henrique e os investigadores conseguiram acesso ao aparelho. Após uma análise rápida, identificaram a conversa entre Teresa e o cúmplice, e foi possível confirmar que ele havia fornecido o veneno. Se usarmos a última mensagem dela, fingindo que deu tudo certo, ele pode cair na armadilha, sugeriu Theo. Henrique concordou. Vamos fingir que ela mandou exatamente o que ele esperava. Que você morreu e que ela está pronta para fugir com ele. O plano foi discutido em detalhes com a polícia. A mensagem foi enviada por um investigador usando o aparelho da própria Teresa, reproduzindo o estilo dela, como se nada tivesse saído do controle. A resposta do homem veio algumas horas depois. Disse que buscaria ela na noite seguinte, no estacionamento de um mercado afastado, o mesmo local onde haviam se encontrado antes. No dia seguinte, os policiais se posicionaram no local com carros descaracterizados e agentes disfarçados. O estacionamento estava vazio, iluminado apenas pelos postes altos e as poucas luzes dos prédios vizinhos. Henrique e Theo esperaram o desfecho dentro de um dos carros da polícia, à distância. O menino olhava para todos os lados, nervoso, mas esperançoso de que finalmente aquele capítulo poderia ser encerrado. Quase 1 hora depois, um homem encapuzado chegou em um carro antigo, estacionou e ficou esperando com o motor ligado. Os agentes se aproximaram de forma coordenada, e em poucos segundos, o carro foi cercado por armas apontadas e gritos de comando. O homem ainda tentou fugir, mas foi imobilizado antes de sair do veículo. A prisão foi rápida e sem resistência. Ao ser interrogado, o cúmplice confirmou sua participação, descreveu o conteúdo do frasco entregue e confirmou que a intenção era matar Henrique para que Teresa herdasse tudo e dividisse com ele. A confissão foi registrada. O caso se completava. O delegado fez questão de ir pessoalmente ao hospital e parabenizar Theo, dizendo que aquela ideia foi o que permitiu a prisão do segundo envolvido. Você não apenas salvou uma vida, garoto.
como garantiu que os dois culpados fossem responsabilizados. Não tenho dúvidas de que agiu com mais inteligência do que muita gente grande por aí, afirmou, apertando sua mão com firmeza. Na volta ao hospital, Henrique parecia mais leve. A tensão que o envolvia desde a descoberta da traição começava a se dissipar. Quando chegaram ao quarto, ele pediu que Theo sentasse ao lado dele e disse, sem rodeios, que havia dado entrada no processo de adoção. Eu sei que é muita coisa de uma vez só, mas quero que você tenha um lar, uma cama, comida, escola. E quero que você saiba que não precisa viver fugindo e desconfiando de tudo. Você merece mais do que isso, afirmou com calma. Theo ficou em silêncio por alguns segundos, sem entender direito. Adotar? Tipo, morar com o senhor para sempre? Perguntou surpreso. Henrique assentiu. É isso mesmo. Vai ser tudo feito do jeito certo, com documentos e tudo. Mas eu não quero que você sinta que está sendo obrigado. Só quero te dar uma chance. Theo ficou olhando para o chão, os olhos marejados. Durante toda a sua vida nas ruas, nunca imaginou que alguém algum dia lhe ofereceria algo parecido com uma família. Eu nem sei o que fazer em uma casa de verdade, disse ele baixinho. Henrique sorriu. Você aprende. Eu também nunca fui pai. A gente aprende junto. O menino deu um leve sorriso, pela primeira vez sem medo. Sabia que aquela era uma mudança imensa, mas dentro dele nascia uma vontade de tentar. A notícia correu pelo hospital e deixou todos animados. Enfermeiros, técnicos, funcionários da limpeza, todos que haviam acompanhado a recuperação de Henrique e a presença constante de Theo se mostraram felizes com a decisão. Aquilo não era só o fim de um crime, era o começo de uma nova história. E mesmo sem saber o que viria a seguir, Theo sentia algo diferente no peito. Pela primeira vez, ele se sentia visto, escolhido. E isso valia mais do que qualquer recompensa. A mudança foi mais rápida do que Theo imaginava. Dias depois da conversa no hospital, ele já estava vivendo na mansão de Henrique. Quando passou pelo portão principal e viu aquele jardim enorme, as janelas altas e o silêncio da casa, sentiu o estômago revirar. Aquilo não parecia lugar para alguém como ele. Caminhou até a porta principal com passos tímidos, sentindo os pés sujos sobre o piso liso da entrada. Henrique o recebeu com um sorriso calmo e indicou o caminho com naturalidade. Essa agora é sua casa também, Theo. Aqui você pode respirar tranquilo, disse, tentando deixá-lo mais à vontade. O menino olhou para o interior da casa com estranheza. Os móveis impecáveis, os quadros alinhados, o cheiro de madeira encerada. Cada passo que dava fazia um rangido diferente, e ele se sentia deslocado. Henrique parecia entender, mas não forçava. Apenas se mostrava presente. O primeiro jantar foi silencioso. Theo ficou em dúvida sobre como usar os talheres e hesitou ao tocar os alimentos. Lúcia, a governanta da casa, percebeu o desconforto e com um gesto discreto trocou os talheres por um prato mais simples e uma colher. Assim tá melhor, não é? Comentou, e Theo assentiu em silêncio, sem saber como agradecer. Nos dias seguintes, Lúcia passou a ensinar o menino sobre a rotina da casa. Mostrou onde ficavam as coisas, explicou como funcionava o horário das refeições e como se organizavam os quartos. Não havia cobrança, apenas uma paciência quase materna. Ela observava os movimentos do menino com cuidado, como se quisesse proteger algo frágil demais para ser tocado com pressa. Theo, mesmo desconfiado, começou a se sentir mais seguro ao lado dela. Um dia, Lúcia confessou que já havia perdido uma filha muitos anos antes, e que ver aquele menino pela casa a fazia lembrar do que poderia ter sido. Você me faz lembrar que ainda posso cuidar de alguém, disse, enquanto organizava os lençóis da cama dele. Theo, tocado, apenas sussurrou que não sabia se merecia tanto cuidado. Henrique, por sua vez, procurava criar vínculos com naturalidade. Levava Theo para passeios curtos no jardim, mostrava os nomes das árvores, perguntava sobre as coisas que o menino gostava. Um dia apareceu com um jogo de tabuleiro e propôs uma partida. Theo hesitou. Disse que não sabia jogar. A gente aprende junto, respondeu Henrique, e passaram a tarde rindo com os erros e tentando entender as regras. Em outro momento, levaram uma bola para o quintal e improvisaram um jogo desajeitado. Aos poucos, o silêncio do menino foi se transformando em respostas tímidas, depois em frases completas. Não era alegria escancarada, mas um começo. Mesmo com a rotina mais leve, as noites ainda eram difíceis. Em certa madrugada, Henrique foi acordado por gritos abafados. Levantou-se
e seguiu o som até o quarto de Theo. O menino se debatia, preso em um pesadelo. Henrique se aproximou e o acordou com cuidado. Theo despertou ofegante, os olhos arregalados, e levou alguns segundos para entender onde estava. Chorando, disse que tinha sonhado que estava de novo nas ruas, sendo perseguido por alguém, sem ter onde dormir. Henrique sentou ao lado dele e colocou uma mão sobre seu ombro. "Você tá seguro agora. Aqui ninguém vai te machucar", afirmou com firmeza. Theo permaneceu calado, mas se aninhou sob o cobertor com os olhos ainda úmidos. Henrique ficou ali por um tempo, até o menino adormecer novamente. Naquela noite, ele não voltou ao próprio quarto. Pegou uma cadeira e dormiu ali, ao lado da cama do garoto. Na manhã seguinte, Theo acordou e encontrou o homem ainda dormindo na cadeira. Ficou olhando por alguns minutos, sem entender muito bem o que estava sentindo. Era estranho ver alguém ficar ali por ele, sem pedir nada em troca. Levantou devagar e foi para a cozinha, onde Lúcia já preparava o café. "Ele passou a noite no seu quarto?" perguntou ela, com um olhar de quem já sabia a resposta. Theo apenas assentiu e ela sorriu. "Então ele já é mais seu pai do que imagina." A mansão, que antes era silenciosa e sem cor, começou a mudar de pouco em pouco. O rádio da sala passou a tocar músicas durante o café da manhã. Os corredores, antes vazios, ganharam vozes. Os quadros foram substituídos por desenhos de Theo, que agora tinha papel e lápis à disposição. Henrique, antes solitário e preso a uma rotina rígida, redescobria a leveza dos dias. "Você me ensinou a viver de novo, Theo", disse uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim. "E o melhor de tudo é que a gente ainda tem muita coisa para viver." O menino não respondeu de imediato. Parou, olhou em volta e depois encarou o homem. "Eu não sei se vou conseguir ser tudo que o senhor espera", disse em voz baixa. Henrique se agachou e falou olhando nos olhos dele. "Eu não espero que você seja nada além de você mesmo. E isso já é mais do que suficiente." Naquele dia, quando a noite chegou, Theo foi para a cama sem medo. Não teve pesadelos. Pela primeira vez, sentia que aquele lugar podia realmente ser seu lar. Não era mais só a mansão do milionário. Era a casa onde pela primeira vez ele se sentia parte de alguma coisa. Algumas semanas depois, o carro preto parou em frente ao tribunal. Henrique vestia um terno discreto, o semblante sereno, enquanto Theo, de calça social e camisa limpa, olhava tudo com olhos atentos, segurando firme na barra do próprio casaco. Não dizia nada, mas sua respiração acelerada entregava a ansiedade. Ao lado dos dois, Lúcia sorria com ternura, observando o menino como quem assiste um filho crescer diante dos próprios olhos. Subiram os degraus devagar, passaram pela porta principal e foram encaminhados à sala de audiência. O juiz já estava ciente do caso. O processo de adoção, impulsionado pela urgência da situação e pela disposição incontestável de Henrique, correu com rapidez incomum. A história havia ganhado manchetes, e o pequeno herói que salvara a vida de um milionário estava agora diante da justiça não como réu, mas como alguém que, enfim, receberia o que lhe foi negado por tanto tempo: um lar. Após revisar os documentos, ouvir os relatos formais e fazer as perguntas de praxe, o juiz ergueu os olhos e anunciou com voz firme que a adoção estava oficialmente aprovada. Considerando o histórico de ambos, a gravidade dos acontecimentos recentes e o vínculo construído com base na verdade e na coragem, declaro Theo legalmente filho de Henrique, disse, batendo o martelo de madeira sobre a mesa. Henrique sorriu, abaixou-se e abraçou o menino com força. Theo, sem conseguir conter a emoção, apertou os olhos e murmurou: "Agora é de verdade, né?" Henrique respondeu baixinho: "É para sempre." Lúcia, atrás dos dois, limpou os olhos discretamente e sussurrou que aquele era o dia mais bonito que já havia presenciado em muito tempo. Do lado de fora, alguns repórteres aguardavam. O caso ainda chamava a atenção da mídia local, mas Henrique recusou entrevistas. Disse que aquele era um momento íntimo, e que tudo o que precisava ser dito estava ali, nas mãos dadas entre um menino antes esquecido e um homem que quase foi vítima da própria casa. Entraram no carro e voltaram para a mansão em silêncio. Não havia necessidade de palavras. Ao chegarem, Lúcia já havia preparado um almoço especial. A mesa estava decorada com toalha nova, pratos coloridos e uma jarra de suco fresca. Henrique sugeriu que Theo escolhesse a música para tocar durante a refeição, e o menino, ainda meio tímido,
Optou por algo animado que havia escutado recentemente na cozinha. Sentaram-se os três juntos, como uma família, e começaram a comer com leveza. Henrique ergueu a taça de suco e brincou. Agora que você é oficialmente meu filho, vai ter que estudar e tirar nota boa. Nada de preguiça. Theo riu alto, sem contenção, e respondeu que ia tentar, mas que matemática ainda era uma ameaça. Lúcia, sorrindo, prometeu que o ajudaria com as tarefas. Era uma cena simples, mas carregada de significado. Depois do almoço, Lúcia trouxe uma sobremesa que não fazia há anos. Um bolo de leite condensado com coco, receita da época em que sua filha ainda vivia. Colocou o prato diante de Theo e disse: "Esse aqui é especial. Hoje você começa uma nova vida, mas leva com você o carinho de quem já sonhou com esse momento há muito tempo." O menino não entendeu de imediato, mas agradeceu com um olhar cheio de respeito. Comeram juntos, brindaram com mais suco, riram das histórias antigas de Henrique e celebraram como poucas famílias sabem fazer, com simplicidade e verdade. Ao final da tarde, os três foram para a varanda da casa. O céu estava limpo e o sol descia lentamente atrás das árvores, tingindo tudo com tons alaranjados. Henrique se sentou em uma das cadeiras de madeira, Theo no degrau da escada e Lúcia encostada no batente da porta. Ficaram ali por minutos sem dizer nada, apenas observando. "Sabe o que eu mais gosto desse lugar?" perguntou Henrique. "É que daqui a gente vê o tempo passar devagar, sem pressa, como se o mundo lá fora não mandasse aqui dentro." Theo assentiu com a cabeça e respondeu: "Pela primeira vez, eu queria que o tempo demorasse mesmo." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Teresa permanecia isolada em uma cela fria, sem visitas e ignorada por todos. Tentara entrar em contato com o cúmplice diversas vezes, mas ele também fora condenado após a confissão, e não tinha mais motivo para protegê-la. Os dois foram julgados com provas irrefutáveis e receberam penas severas. Nenhum deles voltou a aparecer nos noticiários, esquecidos como tantos outros que apostam na maldade e perdem tudo. Teresa, antes cercada de luxo e vaidade, agora se via sozinha, sem dinheiro, sem aliados e, principalmente, sem o controle que sempre achou ter sobre as pessoas. A justiça havia sido feita, não apenas pelas leis, mas pela vida. O que começou como um plano de morte se transformou no nascimento de uma nova família. E tudo, graças a um menino de rua que não teve medo de agir quando ninguém mais percebeu o perigo. Henrique, que havia quase perdido a vida, agora tinha um filho. Lúcia, que já havia chorado a morte de uma filha, voltava a sentir o calor de cuidar de alguém. Theo, que não tinha nada, agora tinha tudo o que mais desejava: um lar, um nome e alguém que nunca o deixaria para trás. Ali, naquela varanda, sob o pôr do sol, o silêncio era o maior símbolo do recomeço. Nada precisava ser dito. Eles estavam juntos. E isso era tudo. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.